Oi gente, aqui é a Pan e hoje eu tô aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre os 10 erros que eu cometi ao longo aí da minha vida literária, não é mesmo? Não só enquanto eu como produtora de conteúdo, mas eu como leitora mesmo. Várias coisas eu fui percebendo, coisas que eu fazia e que eu achava que eram muito fortes, que era o certo a ser feito. Ao longo dos anos eu percebi que não é isso aí. Então hoje eu vim compartilhar com vocês esses 10 erros. Não quero dizer que fazer isso pra vocês é errado, mas eu percebi que funciona de uma forma diferente e por isso que eu tô colocando como 10 erros. Então, sem julgamentos, tá bom? Sem julgamentos. E o primeiro erro, e eu acho que é natural de todo começo de leitor, que é não abandonar livros. Não abandonava de jeito nenhum, tentava ler até o final, o máximo que pudesse. E na época, como eu não lia vários livros ao mesmo tempo, eu ficava encalhada em um livro completamente aleatório. E daí eu ficava muito tempo sem ler e isso complicava e atrasava muito a minha vida como leitora, porque eu tava ali com um obstáculo na minha frente que eu não tava gostando da leitura e ao mesmo tempo eu não começava outra, não deixava essa de lado. Enfim, um dos meus principais erros aí na minha vida como leitora foi a época que eu não abandonava livros. Não só era ruim nessa questão de, tipo, às vezes ficar encalhada num livro, como ter que me forçar a ter uma experiência ruim com o livro porque eu quis ler até o final, sabe? Às vezes simplesmente não tá funcionando, ou então abandonar por um tempo e retomar depois, né? Pode fazer mais sentido. Mas enfim, eu não fazia isso no começo. E a partir do momento que eu comecei a abandonar livros, ou pelo menos deixá-los de lado, gente, ressaca literária não existe na minha vida. Mentira. Eu fico às vezes alguns dias, né, sem conseguir ler, mas não é aquela coisa de meses e tal, de nunca mais pegar num livro. Segundo erro, não reler livros. Gente, eu tinha essa que ai meu Deus, não vai dar tempo de ler todos os livros que eu quero, então eu não vou reler um livro que eu já sei como é a história. Tão diferente, é tão proveitoso reler um livro favorito, ou reler um livro que não gostei tanto assim lá atrás e que eu releio hoje e pode me trazer coisas diferentes. O sentimento é muito diferente, principalmente quando passam alguns anos, a gente percebe que se importa com coisas diferentes da história. É muito legal ver essa evolução, perceber que algumas coisas a gente chamava mais a nossa atenção antes, depois outras chamaram a atenção. É legal também consultar algumas marcações antigas, né? Tipo, nossa, por que eu marquei isso aqui quando era, né? Quando eu li pela primeira vez, ou segundo, enfim, as leituras anteriores. E eu não fazia isso, eu não relia, porque eu achava que eu estava perdendo tempo. Tinha muito essa, gente. Era uma corrida absurda, sabe? E isso não veio do meu começo como leitora, tá? Porque quando era no começo da minha vida como leitora, como eu não tinha acesso a livros, eu ficava relendo sempre os que eu tinha. E daí, a partir do momento que eu fui conseguindo, né, tendo poder de consumo pra comprar livros, eu só queria ler livros novos, não queria mais reler livros que eu já tivesse na minha estante. E isso é muito louco, porque era um costume que eu tinha, e como eu pensava que eu tava, tipo, numa corrida pra ler todos os livros possíveis, assim, porque a gente não tem a vida, sabe? A gente não vai ter tempo suficiente pra ler tudo. Eu entrei nessa paranoia, que depois eu acabei aprendendo e acabei percebendo que era uma corrida que não fazia o menor sentido. Então eu comecei a reler meus favoritos de novo, comecei a reler livros e ter uma experiência diferente. Inclusive vai sair um vídeo com os livros que eu quero reler em breve e vocês vão saber. Terceiro erro, comprar demais. Todos esses erros é mais ou menos na mesma época, tá? O que acontece? Nessa coisa de achar que eu não ia ter livros suficientes pra ler, assim, eu tinha que fazer render o dinheiro que eu tinha o máximo possível, por isso eu comprava mais livros em promoções, não necessariamente porque eu queria ler aqueles livros, mas o máximo que eu podia, se tivesse em promoção, eu comprava com o dinheiro que eu tinha disponível, pra fazer render, sabe? Pra ter livro suficiente. Só que o que acontece? Quando eu comprava os livros só porque eles estavam em promoção, beleza, até poderia ter um primeiro interesse ali, que eu comprava, nossa, esse aqui eu quero muito, esse aqui. Só que eu fui comprando tanto na ânsia por aproveitar a promoção, porque eu não sabia quando eu não ia ter mais dinheiro pra comprar, que vários desses livros se acumularam, porque eu não lia na mesma velocidade, ou não tinha tanto interesse quando ele chegava na minha casa, que esses livros foram ficando, até que os anos se passaram e eu percebi que eu não queria ler mais aqueles livros.
E daí foi um baque, porque eu tinha pilhas de livros que eu não estava lendo ou que tinha ali a ser lido, eu tinha interesse em outros livros e aquelas pilhas me incomodavam muito. Eu comentei bastante sobre isso em outros vídeos que eu fiz aqui no canal, mas comprar só pela promoção me fez muito mal, porque me causava essa tristeza por achar que eu não era boa o suficiente, porque eu não tava lendo os livros que eu comprei e ao mesmo tempo eu queria ler outros livros e não podia, porque aqueles livros estavam ali aparecendo pra mim, né? Estavam ali super visíveis. E depois eu pensava, nossa, eu não tenho realmente interesse em ler esses livros, então eu gastei dinheiro pra nada. Tipo, eu só gastei dinheiro com eles. Então eu percebi que comprar quando eu tivesse o real interesse em ler naquele momento ou ler no futuro mais breve possível, retomou aquela felicidade que eu tinha de querer ler muito um livro, ir lá comprar e ler. Por mais que pudesse parecer mais caro, né, porque eu estava pagando mais caro por um livro específico, e quando para pra pensar o quanto que eu gastei em livro e quanto eu realmente li, sabe, fazer uma proporção aí, eu gastei bem menos, na verdade. Então, quando eu percebi isso, eu fiquei, caramba, o que eu tava pensando? Quarto erro, essa tem um pouco a ver com o fato de eu produzir conteúdo literário lá no começo, principalmente, que era, eu só lia lançamento. Todos os lançamentos que estavam saindo, eu ficava de olho e tinha sempre lançamento acontecendo e eu sempre dava prioridade para os lançamentos, e os livros que iam ficando para trás ou que já tinham sido lançados antes, eu não tinha tanto interesse. E daí nessa busca desenfreada por estar por dentro das conversas, eu perdi muitos livros legais. Assim, na verdade, não acho que eu perdi tempo. Pode ser que sim, porque não necessariamente os lançamentos são melhores, né, gente? A gente percebe que tem um monte de bomba e que ali a gente fica com aqueles olhos brilhando porque tá aparecendo pra gente todo momento, tem muita divulgação e os livros antigos, né, não tem mais tanta gente falando. Mas quando eu percebi que quando eu fui dando chance para os livros mais antigos, em que eu tinha mais interesse, gente, eu descobri cada livro incrível. Então eu parei de focar tanto em lançamento, e daí eu espero um pouco passar a galera falando, sabe? Porque depois a galera fala, todo mundo elogia, depois vem uma onda de crítica. Então a gente, dependendo do lugar da onda que a gente tá, a gente vai ser muito influenciado. Então às vezes, se eu não li lá no comecinho, eu espero passar, e depois se eu tiver ainda interesse de ler aquele livro, eu vou lá e leio, e daí eu tô meio que por fora de tudo que as pessoas comentaram, sabe? Então, na época que eu lia só lançamento, eu acho que eu fazia poucas leituras realmente incríveis. Depois que eu comecei a ler livros um pouco mais antigos, eu fui escolhendo melhor as leituras. Quinto erro, ter metas literárias absurdas. Eu acho que isso, como eu disse, né, isso tem muito a ver com o começo lá da minha vida na internet, porque a gente começava a se comparar com todo mundo, e daí via gente que lia 15, 20 livros por mês, ou lia 150 livros no ano, e daí eu queria fazer uma lista de livros que eu queria ler aquele mês, porque eu precisava bater aquela meta. Todas essas metas literárias absurdas, de páginas por dia, de livros por mês, de livros por ano, ou fazer uma tibiara, assim, de coisas, nunca deu certo. Isso só me deu ansiedade, gente, só me deu ansiedade. Eu continuo tendo listas de livros com assuntos que me interessam, mas não são mais aquelas listas de livros pra ler no mês, assim, tipo, tem que ler. Não são mais, são livros ali que eu vou adicionando uma lista e, ó, esse assunto me interessa, esse tipo de livro me interessa, e tem esses livros disponíveis. Se eu tiver afim daquele assunto, eu vou lá, escolho um, vejo como é que tá o preço, vejo se rola ler naquele momento. Isso me deu uma paz. Ai, como é bom. Eu já falei um pouco mais sobre como eu escolho os livros que eu vou ler, eu vou deixar o vídeo aqui. Sexto, e vai meio na onda dessa das metas, porque é me comparar com outros leitores. Gente, na internet não tem outra. Quando você entra nesse nicho, seja como espectador ou como produtor de conteúdo, você vai se comparar. E isso é uma das coisas que mais podem te desanimar em relação à leitura. Porque não existe um modelo de leitor, gente. Não existe pré-requisitos para que você seja um leitor. Não, você não tem que ter uma estante cheia. Não, você não tem que ler 50 livros por mês. Não, sabe? Não. Você só tem que ler e não prestar atenção em seguir um modelo específico que você viu lá e que se não for assim, enfim, você não é leitor. Então, eu acho que a gente tem que saber filtrar. É legal quando acompanhar essas pessoas, observar as pessoas, te impulsiona, te motiva, mas quando isso acaba te deixando mal, ansioso,
Daí a gente tem que prestar atenção. E numa época eu me comparava muito com os outros produtores de conteúdo, como se eu não estivesse lendo no mesmo ritmo, ou os lançamentos, parecia que eu tava perdendo alguma coisa e que eu precisava fazer isso, sabe? E não é assim que funciona. E eu me senti muito melhor quando eu respeitei o meu próprio ritmo. Passei a respeitar meu próprio ritmo. Sério. Melhorou, assim, sei lá, nem sei quantos por cento. Tipo, mudou a minha vida como leitora. Item 7. Julgar gêneros literários. Sabe por quê, gente? Porque a gente paga a língua. A gente vai pagar a língua, gente. Gênero literário não tem o que fazer. É uma coisa que, beleza, não funciona pra você nesse momento. Mas não é um gênero. Pode ser que você passe o resto da vida e nunca leia, nunca te atraia, mas pode ser que em um determinado momento da tua vida tu precise daquele gênero. Ficar julgando pelo que você ouve falar dos gêneros, ou, enfim, ficar julgando sem experimentar não é bom, não é bom. Já paguei muito a minha língua, tá? E é muito de fase de vida, de idade, pelo que tá passando, as pessoas que, às vezes, você entra em uma comunidade de pessoas que leem um determinado gênero e acaba descobrindo que existe um nicho daquele gênero que vai te atrair, sabe? Então, julgar gênero literário acaba te limitando. É claro que você vai ter as suas preferências, mas não deixe de ler por achar que as pessoas vão pensar XYZ, sabe? Então, seja mais livre. 8º item, tentar organizar minha vida literária fisicamente. Gente, sempre que eu tento me organizar de forma, offline, física, com agenda, não dá, não rola. O meu negócio é celular, notebook, é coisa na internet, no computador, que daí faz mais sentido pra mim e eu, de fato, presto atenção. Mas eu já tentei me organizar várias vezes com um caderno de leitura e funcionou por, um mês. Depois eu fiquei com preguiça. Preguiça. Eu tenho até alguns vídeos aqui no canal. Um falando como eu montei meu caderno e o segundo porque o caderno não deu certo. Então, assim, eu acabava perdendo mais tempo. E não era nem só o perder tempo ali de escrever e tal. É porque eu ficava pensando, terminei esse livro, eu tenho que organizar lá no meu caderno. E enquanto não organizasse, eu não queria começar mais nenhum livro, porque eu tinha que escrever sobre aquele outro livro, então eu não posso começar e ficava essa coisa, sabe? Tudo me travando, e daí eu deixei pra lá, realmente me organizar de forma física, num caderno, num plano e numa agenda. Não rola pra mim, não é comigo, então foi um erro aí que eu cometi. Mas pelo menos eu tentei, né? Tentei e vi que não era pra mim. 9º item, querer ler todos os livros antes de assistir a adaptação. Eu não assisti a adaptação. Se eu soubesse que um filme ou uma série era baseado num livro, eu não assistia de jeito nenhum. Eu pensava, não, porque o livro é melhor, então eu tenho que ler o livro antes, porque depois eu vou ficar com preguiça. Gente, eu deixei de assistir tanto filme, tanta série, que eu não assisti até hoje, de vários livros que eu disse, não, vou ler o livro primeiro. Hoje eu penso o seguinte, tô muito afim mesmo de ler aquele livro, então eu espero. Daí eu espero e vou ler o livro pra assistir. Agora, se lançou, eu tô afim de assistir e penso, quando vou ler o livro? Não sei. E daí eu já assisto de uma vez, porque senão eu não vou mais assistir, não vou ler, não. E se eu curtir, eu vou lá e procuro o livro. Já aconteceu algumas vezes, antes não era algo que eu fazia, porque eu também achava, olha só, eu achava que ler um livro em que eu já tinha assistido a adaptação era o quê? Perda de tempo, exatamente. Então, eu tinha muito essa... Gente, sério, bizarra essa obsessão pelo tempo, né? Como se, meu Deus, não vai dar tempo. Gente, tá correndo por quê? E o 10º erro, e assim, esse erro eu tô lutando até hoje. Inclusive, eu falei sobre isso na minha newsletter. Se você não tá cadastrado para receber meus e-mails, o link tá ali embaixo, de graça, tá? Comentei com vocês como minha cabeça tava bem doida, né? Porque eu tava passando muito tempo no celular. Eu não conseguia fazer nada sem escutar um podcast, ver um vídeo no YouTube. Eu lavava a louça assistindo os stories, assistindo um vídeo no YouTube. Eu ia tomar banho, eu colocava alguma coisa pra tocar. Sério, gente, eu tava no celular o tempo todo. Eu não conseguia nem
abrir um livro e ficar 10 minutos focada no livro. E o mais engraçado é que, assim, gente, eu falo sobre isso, né? Eu falo com vocês técnicas e tal, só que nenhuma me tirava de fato do celular. E daí eu tive que tomar providências drásticas. Fiquei aí uma semana sem postar lá no Instagram, que era o Instagram que me dava esse gatilho, porque eu postava no Instagram, daí queria ver o que as pessoas estavam falando, e daí eu já entrava no stories de outra pessoa, já ficava no feed. Quando eu vi, eu já tinha passado 1 hora lá no Instagram. Sim. E daí, quando eu fui conferir o tempo de uso nesse meu celular, eu caí pra trás, gente, caí pra trás. Então, é um erro que eu estou trabalhando, porque, gente, é bizarro o quanto ficar no automático ali no celular não é só o vício, mas assim, parece que você já não sabe mais como é não estar no celular. Você não consegue se focar, ter os próprios pensamentos, sabe? Sem ter alguma coisa ali inserindo coisa na sua cabeça o tempo todo, sabe? Então, gente, sério, eu passei uma semana sem postar no Instagram, daí eu abria bem pouco o celular, fiz um negocinho lá pra botar o tempo de uso e o tempo do Forest na minha tela de início e caiu mais de 50% o tempo que eu uso o celular. Mais de 50%. Eu não vou nem falar a quantidade de horas, gente, porque eu fico com vergonha. Mas assim, caiu 50%. Nessa primeira semana, e agora eu quero diminuir um pouco mais, porque daí fica o tempo de foco e o tempo de uso do celular um do ladinho do outro e que eu fico vendo, olha, realmente, já passei o tempo demais aqui nesse Instagram. Então, ou no celular, de forma geral, né? Então, assim, gente, esse é um erro que eu ainda cometo muito e que prejudica não só porque pega um tempo que eu poderia estar lendo, e daí isso eu percebi essa semana, eu li muito, mas também tira o meu cérebro, desacostuma o meu cérebro a focar, ter atenção plena em outras coisas. Mexe muito na nossa concentração. Não é só o tempo que a gente perde, é a habilidade de se concentrar que a gente não sabe mais. A gente perde essa habilidade, assim, a gente se desacostuma. E esse é um erro que eu estou lutando agora. E eu sei que vários de vocês passam por isso também, que eu vi que tava muita gente cansada. E, gente, às vezes exaustão não é só, tipo, deitar. Exaustão aqui, ó, da cabeça, de tanta coisa que a gente consome. De tanta coisa que a gente fica vendo vídeo, e som, e a gente não consegue mais fazer as coisas, só uma coisa de cada vez, a gente não consegue mais, então isso prejudica muito. Tá me prejudicando, eu sei que prejudica muito de vocês, então vamos prestar mais atenção nisso. Eu sei que provavelmente você está me vendo do celular, então assim, acabou esse vídeo, você vai curtir, vai se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar com alguém que tá precisando saber esses vídeos, e daí você vai pegar, fechar o vídeo e comentar, antes comenta aqui, fechar o vídeo e botar 30 minutos de foco no Forest pra ler um livro, pra fazer alguma coisa, nem que seja, gente, pra meditar, mas tipo assim, ó, fazer uma coisa só. Será que vocês conseguem? Me contem nos comentários depois, mas só depois de passar os 30 minutos, tá bom? Então, gente, esses foram os 10 erros que eu cometi aí ao longo da minha vida e coisas que eu fui aprendendo que não funcionam pra mim. E espero que tenha sido proveitoso pra vocês, que vocês tenham se divertido. Me contem aí nos comentários também se vocês cometem alguns desses erros, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!